Assunto não falta, né? Tem um assunto, esse aqui a gente trabalhou semana passada, a gente lançou lá no, lá em Belém, que é esse documento, não sei se você chegou a ver. É um documento de Não, cenários estratégicos para a Foz do Amazonas, né? Para o desenvolvimento da Foz do Amazonas. Então tem um início aqui de ideias e de reflexões sobre o que precisa acontecer para ter uma para que, assim, no caso de cenário de exploração de óleo, o território ele se beneficie com isso efetivamente, né? Porque esse é o grande argumento. O óleo vai vir para desenvolver a região. Não necessariamente. Pode ser que sim, entende? E o que que precisa acontecer para ser, né? Para ser sim e não não, né? Esse é o ponto, né? é nesse documento E que você fala de um mosaico de áreas protegidas. também a gente está propondo, né? Assim, um mosaico de áreas protegidas, a criação de um Instituto Nacional da Foz do Amazonas para amplificar o potencial das universidades, né? Estou pegando aqui para te passar para você ver o, o link e aí de repente você vê aí ou se serve para alguma coisa, né? A gente vai dar sequência nisso, né? Fazer né, complementações, tem várias coisas que podem ser colocadas aqui, como se fosse uma grande plataforma de condições para que o óleo possa efetivamente trazer algo positivo. Essa é uma pergunta que eu tenho. O que que o óleo, a exploração do óleo naquela região pode trazer de positivo? E é possível conciliar com a preservação ambiental? Assim, assim, eu tenho minha opinião pessoal, né? E tenho minha opinião conjuntural, né? Minha opinião pessoal, foi assim, quando eu comecei a ouvir falar de exploração na margem equatorial, né, exploração de óleo, eu falei, puxa, né, talvez isso não seja interessante, né, de se abrir uma nova via de contaminação, de transformação do território, né? E, e eu assinei alguns documentos, né, que foram feitos aí buscando, né, trazer o Brasil para a transição energética. E essa exploração de óleo, ela não necessariamente leva o Brasil para a transição energética. É claro que esse não é o único contexto em que a decisão está sendo tomada. Tem aspectos geopolíticos e de independência energética do Brasil no curto e médio prazo que fazem com que o Brasil precise ainda explorar óleo, né? Pelo menos esse é o entendimento de alguns grupos. Se isso for uma decisão estratégica, né, obviamente isso vai trazer problemas, né? Vai trazer potencialidades e problemas, né? O problema associado a vazamento, transformação do território, uma série de coisas. Mas as potencialidades estão muito associadas à riqueza, né? A ter uma dinamização da economia, que pode trazer uma série de problemas. E é por isso que você tem que preparar a região usando os aprendizados da Bacia de Santos, da Bacia de Campos, né? E que ajudaram a se pensar como você pode internalizar algumas externalidades na própria atividade. Então aí você tem formas de você minimizar os riscos e amplificar os benefícios. Por exemplo, os royalties, né? Os royalties eles são muito desejados pelo Estado, pelos estados e pelos municípios. E eles podem efetivamente fazer a diferença. Eles foram pensados para fazer uma diferença e para preparar a região para um cenário sem óleo, né? Só que não acontece isso no Rio e São Paulo, né? Então, o que se tem que fazer é buscar uma forma de garantir que esses royalties sejam aplicados de uma forma mais estratégica, né, de forma transparente. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida. Outra abordagem é implementar políticas públicas que já estão instituídas, né, mas que não foram implementadas, como o Projeto Orla, né, os planos diretores serem melhor estruturados, os planos de bacias, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o Projeto Orla, coisas que vão ajudar a construir uma malha, né, um tecido social, uma estratégia de participação mais vital ou vitalizada que vai ajudar a fazer o controle social. Em relação aos Então, royalties, o senhor propõe, por exemplo, a criação de um fundo para obrigar a destinação desses recursos para criar resiliência ambiental?
Por exemplo, esse é um outro caminho que já foi aventado, o documento não fala isso de forma explícita, né? É um fundo, mas ele vê dinheiros, né, recursos sendo canalizados para essas diferentes finalidades de diferentes jeitos, né? Por exemplo, condicionantes de licença no licenciamento, verba de pesquisa e desenvolvimento via ANP, beneficiando as universidades locais, via orçamento, que vai ser melhorado, vai ser aumentado por conta da participação do governo na nos dividendos da Petrobras, então o governo federal vai poder contratar mais professores, vai poder abrir novos institutos federais na região, sabe assim? Pensando de forma bem estruturada, né? E é claro, os royalties, né? Os royalties já estão dados assim, mas você precisa usar eles de forma adequada. E, obviamente, a composição de um fundo pode ser uma coisa adicional, né? Pode ser uma coisa adicional. A gente propõe, inclusive, que seja fomentado o sistema de vigilância da Amazônia Azul na região, né, que é capitaneado pela Marinha. Então, a gente tem tentado ver coisas estratégicas baseadas numa capacidade limitada, assim, né? Não era um número muito grande de pessoas participando, eram algumas instituições, especialmente da região, mas eu acho que dá para expandir isso e ter uma plataforma de diálogo com o cenário de exploração de óleo para se ter efetivamente ganhos na região, né? Com base nesse aprendizado, né? E aí eu vejo que com isso, essas coisas sendo negociadas e colocadas lá, no licenciamento ou como compromisso do Brasil na COP, a gente está apostando muito isso, né? Que o Brasil pode trazer alguns desses elementos como contrapartidas, porque obviamente o Brasil vai ser questionado na COP sobre isso, né? E o Brasil tem que mostrar, tá bom, a gente está indo nesse sentido, mas a gente também está se, né, preparando para fazer isso de uma forma diferente, enfim, né? É uma tentativa de trazer um caminho, né, de ilustrar um caminho que não seja dizer não para o óleo, né, mas que seja dizer sim para que o óleo possa efetivamente. E daí, o que eu falei esses dias lá foi que eu mudei minha fala umas 10 vezes ouvindo os outros ali, daí na hora que eu comecei a falar, eu falei assim, ó, eu tô aqui para falar de uma unanimidade. Aí o pessoal olhou meio esquisito para mim e falou assim, eu falei, todo mundo, a princípio aqui, né, está querendo desenvolver a região. É verdade. É o discurso, né, do presidente do Senado, né, é, do Randolph, né, que é líder do governo no Senado, do governador, das secretarias, da população que está, né, com uma vontade de ter a sua realidade mudada. E aí eu usei esse argumento, que é um pouco falacioso, né, assim, né, mas eu usei esse argumento para poder trazer um, um foco convergente de se pensar, tá bom, todo mundo quer desenvolver, né? É claro que talvez há diferenças no entendimento do que é desenvolvimento, né? Há diferenças e aí o que a gente tem que entender é como que a gente cria um canal de diálogo para qualificar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, o Instituto Nacional da Foz do Amazonas, da forma como eu penso ele não é um instituto para fazer a pesquisa que as universidades fazem. Elas têm que fazer e têm que ampliar e tal. Ele tem que ser um grande articulador para recortar essas informações dentro de cenários estratégicos. É um centro, por exemplo, que vai pensar como desenvolver uma economia sustentável do mar na região, ou do rio, do mar e do estuário, né? Que ali é um universo à parte, né? E como se pensar, por exemplo, nessa economia, quando a gente fala economia sustentável do oceano, a gente não está falando de economia do mar, dentro da qual o óleo se insere, né? A gente está falando de outras realidades, que são baseadas no turismo, na biotecnologia ou bioeconomia, né? No sequestro de carbono, créditos de biodiversidade, enfim, um universo de coisas diferentes. Comunidades Enfim. tradicionais também, né? Comunidades pesqueiras ali, né? Sim, e exatamente. E não, isso significa que o que que é desenvolvimento? Desenvolvimento é você ter peixe saudável para comer, né? Ter caranguejo saudável para comer, sem óleo, sem, né? Sem contaminação, né? E aí tem algumas coisas super esquisitas. Ah, o óleo está lá na casa do chapéu, ele não vai chegar para cá, como se não tivesse navio trazendo para a costa, como se não tivesse duto trazendo para a costa, como se não tivesse N outras coisas acontecendo, né? E às vezes a discussão ela vai para um lado meio estapafúrdio, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que chegar, botar a bola no chão e falar assim, tá, vamos, tira as arestas aí, vamos falar do que realmente é o ponto, né?
e aí trabalhar. E aí você vê hoje o IBAMA está fazendo um diálogo muito próximo com a Petrobras para trazer os resguardos necessários para fazer esse movimento. Enfim, esse é um pouco o meu perfil, né? Eu, quando vejo uma questão, eu não estresso ela, eu tendo a convergir, né? Buscar convergências, né? E, e eu acho que é um pouco do papel da universidade, ao ter uma posição um pouco mais neutra, politicamente falando, né? E partidariamente falando, é, poder animar processos ou facilitar processos de discussão, né? Enfim, e aí um pouco do que a gente está tentando fazer para criar oportunidades. O que me parece é que essa batalha, do ponto de vista dos ambientalistas, né, como a gente tem se acostumado a colocar, é que ela foi perdida. A exploração do óleo ela será feita mais cedo ou mais tarde, né? E aí agora a gente está pensando em formas de mitigar eventuais danos disso daí. Agora, qual que é a viabilidade mesmo desses planos, né, de, por exemplo, destinação de parte dos royalties ser investido em pesquisa, ser investido em medidas de resiliência climática, etc. Qual que é a viabilidade mesmo de implementar isso que está sendo proposto? Eu acho que é grande, e aí vai ter que ter uma pactuação política em relação a isso, né? E tem ambiente E, político para isso? então, eu acho que a gente tem em função da COP em Belém. Essa é a minha aposta, né? Porque ali eu vejo que o Estado vai ter que, os estados vão ter que se posicionar, né? É, o Brasil vai ter que se posicionar. Então eu vejo que a oportunidade é agora de você conseguir esses, entre muitas aspas, não é uma barganha, mas é assim, é criar comprometimentos com uma visão madura de desenvolvimento de longo prazo. E no longo prazo o óleo não vai estar. Isso seria então em forma de compromisso do Brasil diante dos outros países pelo contexto da COP. É, eu vejo que isso seria um caminho bem e inclusive viável de se fazer, né? Porque nesse documento o Brasil pode trazer uma série de outras coisas, né? E outros atores podem trazer outras coisas, né? Então é mais ou menos nesse caminho que eu vejo, né? Ou seja, o que que é necessário ter para a gente poder conversar de forma madura sobre desenvolvimento? É isso. Ótimo. E, professor, falando de COP, quando a gente pensa numa COP na Amazônia, eu acho que é muito comum as pessoas imaginarem uma grande área verde, né? Afinal, está Uhum. sendo falado de Amazônia, acho que esse é o É, imaginário comum. Mas a Amazônia, ela também tem uma área azul, que é muito grande. né? Então, eu queria saber do senhor quais são as discussões mais relevantes sobre oceanos, especificamente, para levar para a COP, do ponto de Pronto. vista brasileiro. E você sabe, eu tenho falado assim que a COP30 ela é a grande oportunidade da gente promover o diálogo entre a Amazônia Verde e a Amazônia Azul. Ainda mais em Belém, né? Que está ali no meio dos dois, né? E isso é legal porque, assim, na agenda internacional de tomada de decisão, o lugar de fala do oceano na agenda de clima, ele ainda é muito tímido, é muito embrionário. Parece uma criança atrás, pequenininha, atrás do balcão da padaria, pulando para pedir um pão, né? E o padeiro não vê, sabe? E a gente fala, ó, oceano. Não, o padeiro é o clima, né? Né? E ele não vê, às vezes vê a mãozinha ali, mas fala, por que que esse moleque tá aí? Por que que esse oceano tá aí, né? Para os cientistas, isso tá claro, é óbvio, né? Dentro do IPCC, dentro do IPBS, dentro de várias discussões para a ciência, isso está claro. Mas na tomada de decisão, isso não tá. E isso precisa ficar cada vez mais, né? E em Belém, eu acho assim, né? É muito simbólico, porque ali você tem essa conjugação das duas Amazônias, né? Que a gente chama assim, né? Quer dizer, a Amazônia a gente sempre chamou assim, mas a Amazônia Azul ela foi batizada recentemente, né, com esse nome, a nossa grande área sob jurisdição nacional, com esse simbolismo de uma coisa grande, importante e estratégica, né? A Amazônia é isso, né? E a Amazônia Azul também. E aí o que eu vejo é que é um grande ganho dessa COP nesse lugar, nesse momento, é criar de forma irreversível. Criar não, é fortalecer e inserir, inocular de forma irreversível o nexo oceano-clima nas discussões. O oceano como um grande aliado,
da agenda climática do ponto de vista tanto da mitigação quanto da adaptação, né? E, e com isso, né, como ele é um grande aliado e essa ajuda que ele nos dá depende da sua vitalidade, da sua saúde, a gente não pode prejudicar a saúde do oceano, porque senão a gente compromete a nossa capacidade de criar oportunidades para combater as mudanças do clima, né? Então, eu entendo que esse é o ponto, né, dessa discussão nesse momento. Ótimo. E, se eu não me engano, da última vez que a gente falou, e abordando um outro ponto relacionado aí a oceanos e de grande proporção, da última vez que a gente falou, a gente não tinha muitos dados sobre pesca. A gente nem sequer tinha, salvo engano, o Ministério da Pesca da última vez que a gente se falou. Agora a gente tem. Então eu te pergunto, qual que é a qualidade dos dados pesqueiros que a gente tem hoje em 2025, perto da COP30? Olha, eu não estou acompanhando essa agenda muito de perto, mas eu vi algumas movimentações do Ministério da Pesca em diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, né? Porque o Ministério do Meio Ambiente dialoga com a biodiversidade e parte da biodiversidade é recurso pesqueiro, né? Então tem um diálogo estruturado nesse sentido e o Brasil estava retomando as estatísticas pesqueiras, né? Que é uma estratégia de se é, entender o que se tem de desembarque. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender que você não necessariamente sabe o que tem no mar, você sabe o que está sendo pescado. E se você está pescando menos ao longo do tempo, uma das explicações é porque está faltando pescado lá fora. Pode ser por outras razões também, né? Se ela diminuiu a frota, enfim, né? Mas você tem aí uma informação que ela é ruidosa, ela é uma informação não tão clara. Em termos de estoques, em saber o que tem na natureza, a gente está muito mal, muito mal das pernas ainda, né? A gente tem informações sobre algumas espécies, né? A sardinha, lagosta, um outro recurso. Mas em termos de desembarque, os dados eles precisam ser sistematizados. E esse que é o momento que a gente está agora, depois de um hiato aí de uns 13, 15 anos sem esses dados, né? É claro, a gente está falando da escala nacional, porque, por exemplo, em São Paulo, por meio do Instituto de Pesca, como uma condicionante de licença da exploração de óleo e gás offshore aqui no estado de São Paulo, já existe um monitoramento da pesca artesanal, de pequena escala, né? Em toda a área da Bacia de Santos. E esses dados existem, né? Mas uma visão nacional a gente deixou de ter. Então, em outros estados você acaba tendo também alguns esforços, mas uma visão nacional você não tinha, né? E isso em função dessa mudança que ocorreu para que o IBGE assumisse essas estatísticas pesqueiras, como assume outras estatísticas no Brasil, só que a passagem do bastão, na passagem do bastão ele caiu no chão, né? E aí a gente foi meio que desclassificado nessa prova aí, né, de revezamento, né? E agora está sendo retomado. Então eu vejo que a gente ainda não está numa situação ideal, mas estamos caminhando para estar. Essa é a minha percepção do que eu tenho visto, ainda que eu não tenha acompanhado muito de perto. Essa função, o senhor sabe se continua com o IBGE? Não, né? Foi para o Ministério da Pesca. O que eu tenho visto de movimentação é dentro do Ministério da Pesca, não é no IBGE. E existe alguma estimativa de um prazo para federalizar esse tipo de informação? Porque, assim, São Paulo, até onde eu sei, é um estado isolado, né? É, Só São Paulo, ou, não enfim, adianta nada, né? mais um Assim, ou em termos dois. do país, a gente precisa ter eu não sei, não saberia te dizer, honestamente, qual a previsão e o que seria isso na prática, né? Porque você retomar toda uma rede de informação que foi perdida, que ela existia, era histórica, né? E ela foi perdida, né? Então, mas isso é fundamental. A gente tem que ter pelo menos esses dados de desembarque para a gente poder aferir minimamente aí a vitalidade dos estoques e a própria vitalidade da atividade, né? Que está, a princípio, estancada nos últimos anos, né? Essa estimativa, né, de que ela não está nem aumentando nem diminuindo e que a gente vai ter aí que repensar e requalificar essa abordagem
para poder promover essa conciliação entre a pesca e, né, e a conservação do ambiente, né? E entender, né, onde a gente pode pescar, quanto pode pescar, para quem vai se pescar, né? A gente está pescando para quê, né? Para exportar commodity, né? E será que isso vale a pena? Será que o prejuízo não anula o benefício que você vai ganhar vendendo em dólar? Enfim, é uma situação muito complexa. Não é a minha área de especialidade, mas é essencial, porque é economia azul, né? É conservação, é vida de. A gente tem 1 milhão de pescadores artesanais no Brasil, né? A gente está falando de comida, a gente está falando de renda, né? Então, isso é super importante. Então, para a gente garantir que essas pessoas continuem tendo comida e renda, é fundamental que tenha pescado. E como fazer isso? E aí que vem, por exemplo, né, aparente, um aparente conflito que, na verdade, não é, né? Por exemplo, a Convenção da Diversidade Biológica propõe que até 2030 se tenha pelo menos 30% de áreas marinhas efetivamente protegidas. A gente está longe disso. Embora o Brasil tenha 26%, não necessariamente essas áreas são efetivamente protegidas, né? E, e onde se proteger? E aí, né? Onde, por exemplo, se evitar se a gente está falando de pesca, né? Então, assim, o entendimento eu tenho que pescar em menos áreas para poder permitir que o ambiente consiga, né, recuperar as outras áreas e exportar biodiversidade, biomassa. Essas áreas elas têm que ser definidas, sim, mas têm que ser definidas em conjunto com o setor. Porque o setor ele tem que defender o seu interesse. E para defender o seu interesse, ele tem que proteger as áreas que geram peixe. Isso significa manguezal. 70% dos recursos pesqueiros pescados no Brasil dependem em alguma fase, né, do seu ciclo de vida do manguezal. Então, se você corta o manguezal, ato contínuo, você está comprometendo a capacidade do ambiente em produzir aquele recurso pesqueiro que vai ser pescado, sei lá, a 50, 100 metros de profundidade depois, né? É essa visão, que é a mesma visão que a gente tem que trazer para o agro, né? O agro em terra, né? Em termos de proteção da floresta, em termos de proteção de nascentes, né? De vitalidade dos rios, de uma série de coisas, inclusive, né? Da previsibilidade climática, né? Que a gente pode traduzir em insegurança ou segurança climática, né? Se a gente pode usar esse termo, porque isso é crucial, né? E isso é crucial, inclusive, para a economia do país. A gente está vendo aqui na semana que passou, né, toda uma discussão sobre o nível de endividamento dos produtores rurais dentro do Banco do Brasil, em função muito dessas inseguranças, né, associadas, inclusive, à mudança do clima. E isso traz uma questão econômica, traz uma questão, da sustentação dessa atividade ao longo do tempo. E a mesma lógica se aplica aos pescadores e pescadoras, né? É nisso que a gente tem que se pautar para pensar esse setor, né? E não o setor, eu vejo, né, o setor ser reativo a regulamentações, né? O setor tem que regulamentar para ele próprio poder continuar existindo, né? Porque senão ele não vai existir e vai ser um voo de galinha, né? Essa expressão é interessante, né? A galinha tem um design muito diferente de outras aves, né? Ela foi feita para pular e dar uns saltos adejados ali muito muito curto, né? Então, o voo de galinha é aquele pulo que e a gente não quer isso para o país, pelo menos eu, né? Eu imagino que a gente quer pensar como que a gente cria um setor e fomenta um setor sem subsídios necessariamente, né? Desculpa, efetivamente, para ele poder se manter e ter previsibilidade, porque não adianta você ter um baita investimento em navio, em peteiros de pesca, uma série de coisas, e de repente você ser pego por né, um comprometimento de um estoque, o colapso de um estoque. Percebe? Então, assim, essa minha visão mais assim de gestão costeira, de governança, eu acho que tem muito espaço para convergência. Quando a gente tira essas visões mais ideológicas e meio que sem fundamento, né, e fala para o que importa, né? O que importa é o pescador precisa continuar pescando. Para isso tem que ter pescado. O pescado depende de coisas que a gente conhece, a ciência conhece. Então, a gente tem que tomar atitudes juntos. Quais vão ser elas? E aí a coisa se clareia. Eu conversei no início do ano, em fevereiro desse ano, 2025, com alguns pescadores da região amazônica.
E a pesca deles de pirarucu era uma pesca sustentável, né? Eles garantiram ao longo dos anos o estoque pesqueiro deles. Só que eles reclamavam de um problema logístico, né? Que era a armazenagem do pescado e o escoamento desse pescado, né, para outras regiões, o que, por sua vez, prejudicava a renda deles, porque eles eram obrigados a vender o negócio mais rápido do que eles poderiam, né? Então, o gargalo desse setor já era outro. Não era Uhum. ter ou não ter o pescado, porque eles já tinham, mas sim poder escoar o produto. Pois é, é a cadeia, é uma visão de cadeia produtiva, de cadeia de valor, e aí você entende, né, que o pescador, nesse cenário, ele acaba tendo um investimento muito grande, ele, né, de energia, de trabalho, né, e acaba ficando com uma parte muito pequena do retorno financeiro, né? O Sim. retorno é muito pequeno. E esse é um ponto, né? Como que você muda isso? Porque você não precisa necessariamente pescar mais, né? Você pode pescar o quanto você pesca e agregar valor a isso. Para isso, você tem lógicas do tipo, né? Você tem uma iniciativa incrível de um ex-aluno da Federal do Paraná, do Centro Sul do Mar, né, o Brian Miller, que chama Olha o Peixe, que é um programa de assinatura de pescado. Tipo esse assim, você, vinho, sei lá, que você assina, chega lá uma caixinha todo mês para você. Tem esse programa de assinatura de pescado que ele basicamente consegue eliminar o atravessador e dar previsibilidade para quem vende e para quem compra, né? Considerando o que está sendo pescado na época do ano, né? E isso faz com que as comunidades pesqueiras elas recebam proporcionalmente mais recursos do que se tivesse um atravessador. E isso é muito legal de trabalhar, né? Ou agregar valor, por exemplo, o pirarucu, né? Tem todo um trabalho de valorização do couro, né? E na indústria da moda. Então tem parcerias aí com indústria, né? Com marcas, né? Da moda que fazem com que esse produto que, sei lá, 10, 15 anos atrás não tinha valor nenhum, hoje tem um valor absurdo, né? Eu fui num evento em Belém, no Congresso Mundial de Pesca, e tinham vários stands lá. Eu vou dizer assim, uns 4, 5 ali estavam basicamente mostrando as opções de se usar a pele, né, o couro, dependendo da espécie, né, você vai usar a pele, por exemplo, para fazer um vestido, né, para trabalhar com moda, trabalhar com outras coisas. E vai desde pirarucu até tilápia, né? E aí o pessoal que, olha só que coisa engraçada, né? De repente, olha só, de repente, no futuro, você pode imaginar que o pessoal cria tilápia para vender a pele e a carne como subproduto. Hoje é o contrário, né? Hoje é assim, você produz a proteína e o que agrega mais valor é a proteína, não os subprodutos, né? Tem inclusive um aluno, ele falou isso esses dias, né? Um aluno aqui do Odonto, aqui na USP, que está trabalhando o esqueleto de tilápia para a produção de produtos para se usar em próteses, né, para se usar no dentista, né? E aí aquela coisa, né, que um pouquinho vale muito, né? O custo, né, agregado, o valor agregado é muito alto. Então tem umas soluções assim que podem fazer com que o peso do pescador, né, e do aquicultor, né, aquele peso da faina, da atividade que, né, é muito pesado, isso se atenue e permita com que haja uma agregação de valor. E aí você tem o quê, né? Você tem uma atividade que traz mais prosperidade para quem investe o seu esforço, né? Enfim, são exemplos muito, muito concretos que estão acontecendo agora no Brasil, sabe? É incrível ver isso. Muito interessante. E, professor, falando agora de uma coisa que tem acontecido no Brasil e fora, né, uma discussão, e que foi assunto que a gente tratou da última vez, que a gente falou também. O Tratado de Plásticos, que fracassou de Sim. novo. Por quê? Pois é, eu estou escrevendo um texto, eu estou parado nele, porque era para ter 2 páginas, ele já está com 4 e eu estou tendo que repensar ali como contar essa história, né? Mas trocando em miúdos, né? Assim, né? Eu acho que a gente tem uma questão complexa ali, que é uma agenda de fundo que contamina um pouco.
a origem do processo, né? Que a origem da discussão é por conta do lixo no mar, assim, é isso que motivou toda a discussão nos últimos 20, 25 anos, né? E é um tema importante, é o tema por onde eu entrei na discussão, né? Pelo lixo no mar. Então, assim, a primeira coisa, eu não quero ver lixo no mar, né? Nem no rio, nem em lugar nenhum, nem o plástico, nem nada. Por outro lado, né, a discussão do plástico está levando a dos itens, né, que são pensados para que esse tratado seja ambicioso, que é a limitação da produção, né? E a limitação da produção como uma forma de atingir a produção de óleo, porque o plástico ele agrega valor ao óleo que é extraído e torna isso mais viável, mais lucrativo. E tem aí alguns tipos de óleo que são melhores para se produzir plástico, outros que não são, mas o fato é que existe uma relação. Então, a princípio, produzir menos plástico significa diminuir a pressão por exploração de óleo, e significa agenda do clima, reduzir emissões e fazer a transição para uma energia, para uma economia de baixo carbono, o que é interessante. O problema que eu vejo nisso é que esse é um ponto crítico, porque as indústrias não querem diminuir lucro. E aí vem a solução, né? Como que você trabalha isso, né? Para você ter uma nova relação da humanidade com o plástico. Não necessariamente a gente vai ter que continuar produzindo plástico como se produz hoje, né? Especialmente com alguns tipos de plástico acabando, né, sendo usados de forma muito efêmera, como os de uso único, e basicamente predominando nesses espaços marinhos que a gente acaba estudando, né? E basicamente são as embalagens, né? Mas não são só embalagens. é, então é interessante, né? Porque quando a gente fala de uso único, a gente pensa canudo, sacola, né? Não pensa em cigarro, mas cigarro entra também, né? Copinho. Mas esses não são embalagens. Na verdade, o que predomina no lixo do mar acabam sendo as embalagens. Que é o quê? É o saco de arroz, é o saco de macarrão instantâneo. O que mais tem, o item mais abundante que a gente pega nas redes de arrasto de camarão, no programa que a Fundação Florestal do Estado de São Paulo tem de pagamento por serviço ambiental, é embalagem de macarrão instantâneo. E isso nos conecta a uma raiz do problema no Brasil, que é a pobreza. E essa é a comida das áreas, dos bolsões de pobreza. Uma comida barata, uma comida, né, que estufa, é salgada, e, enfim. Então, o que que acontece, né? A gente tem aí que, na minha opinião, né, a gente tem que desvincular, né, essa coisa, né, essa agenda de transição energética, de combater as emissões atacando o plástico ou tentando reduzir a lucratividade do setor. Eu acho que aí está a lógica, né? Na verdade, eu acho que a quebra de paradigma seria trabalhar. Como que o setor consegue lucrar mais produzindo menos ou produzindo diferente? Produzindo com mais segurança, distribuindo com mais segurança, né? E, e isso passa por repensar a produção de é, produtos de uso único e repensar o uso das embalagens, né? E aí é pensar um pouco nas alternativas. Por que que isso é tão importante? Especialmente para o Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo. É um país que emprega muita gente, né? São 250, 300 mil pessoas empregadas, são 12 mil empresas, e isso gera PIB, isso gera emprego, isso gera distribuição de renda. Então, não é tão simples assim para um país produtor falar assim, ah, beleza, vamos mudar, né? Como se as alternativas não tivessem impacto também. E nós produzimos todas as alternativas. A gente produz algodão, produz papel, produz alumínio, produz vidro, né? E todos eles com alguma pegada. Então, trocar o plástico por outra coisa não é tão simples também para quem produz, né? Porque você vai ter outros impactos. É claro que essa discussão só funciona e só para em pé quando a gente tem a certeza de que nenhum item plástico vai parar no mar, né? E é por isso que a gente tem que conjugar soluções dentro do que o pessoal, né, tem chamado de circularidade ou economia circular, né? E esse é um ponto. Não dá para falar isso sem melhorar a gestão dos resíduos. Não dá para falar isso sem melhorar o design dos produtos, né? Não dá para falar isso sem considerar a falta de infraestrutura. Por exemplo, a gente tem produtos que são recicláveis, né? Potencialmente, mas não são reciclados efetivamente. Por quê? Porque não tem infraestrutura para se fazer isso numa determinada localidade.
E aí a gente tem um problema, né? E aí, por exemplo, você pode pensar, não posso vender esse produto para aquela localidade, porque aquela localidade não tem infraestrutura. É a mesma coisa que o vidro no norte do Brasil. No norte do Brasil não se recicla vidro, embora o vidro seja reciclável, né? Assim, uma conjugação de elementos e de questões que tornam essa discussão bastante complicada, ainda mais quando você tem as interdições e você tem os interesses mais objetivos, do tipo, eu não quero perder lucratividade, como é o caso do setor produtivo, né, o da iniciativa privada. Então, o que eu vejo é que a gente tem que buscar os caminhos que trazem convergência. Novamente, né? Eu estava falando do óleo na Foz do Amazonas antes, né, numa outra conversa, e agora com isso aí, né? E eu acho que tem um caminho. E aí isso passa pelo setor, na minha opinião, passa pelo setor entender como que ele consegue, em vez de reagir, ter uma postura mais proativa e inverter essa narrativa a seu favor, no sentido de você ter, por exemplo, uma produção de plástico mais alinhada com todas essas preocupações que se tem. E o próprio setor atuar muito mais fortemente no controle social em nível federal, estadual, municipal, para que os pontos de vazamento que ocorrem muito sejam combatidos. E isso não vai acontecer, né? E a solução disso não vai acontecer como a gente espera e como o setor poderia fazer se a gente não combater uma coisa muito central, especialmente no sul global, que é a pobreza. Aí volta para a embalagem de macarrão instantâneo, né? Então, é uma série de coisas que podem ser feitas, mas que não necessariamente se resolvem no tratado. Eu acho assim, o tratado ele tem que trazer ali os temas mais centrais e contundentes para que a gente consiga fazer esse diálogo no nível subnacional. E para isso a gente tem que ter compromissos. A gente tem que produzir melhor, produzir diferente, eventualmente produzir menos, né? Eventualmente trabalhar com as alternativas na medida em que elas não sejam mais problemáticas que o plástico, considerando que o plástico não vai fugir para o rio, para o mar, né? A gente tem que trabalhar em cima da gestão, a gente tem que trabalhar em cima da tributação e de vários outros instrumentos que vão fazer isso acontecer. Mas certamente tem um item que eu acho que não é negociável, que são os plásticos problemáticos do ponto de vista dos químicos que são utilizados. Então, tem alguns químicos, alguns produtos químicos, né, que a ciência já demonstrou que eles são muito prejudiciais à saúde. E esses produtos, eles deveriam ser eliminados desses produtos. E aí se busca solução, outras soluções. Inclusive, aí eu finalizo esse argumento longo, uma coisa que o Brasil já fez e que precisa fazer mais, e outros países também, que é fazer com que a via de produção de plástico não dependa do petróleo. O polietileno verde que foi produzido, né, uma patente brasileira, derivado de cana-de-açúcar, ele é um polietileno, igual a qualquer outro polietileno, só que não vindo de petróleo, mas ele vem da cana. Isso faz com que essa discussão cruzada, né, do plástico e do petróleo, ela seja eliminada. Isso é inovação, isso é tecnologia, isso é emprego, isso é uma série de outras coisas, né, que a gente precisa considerar, né? Enfim, né? É meio ambiente, é economia, é emprego, é uma série de coisas que a gente tem que considerar em conjunto aí. E essa é a complexidade que está fazendo com que o tratado não consiga ser finalizado até agora. Seria o caso, então, de reduzir o tratado? Não, seria o caso de buscar a pactuação em cima dessas questões, e não necessariamente, eu acho que o ponto crítico, e que pode ser um espaço de negociação, é o seguinte: tudo bem, a gente não vai colocar metas de redução de plástico, tipo meta de redução de gases de efeito estufa. Por exemplo, hoje se produz X toneladas, daqui 10 anos vai ter 30% a menos e por aí. Eu acho que esse é o ponto mais crítico, porque pode não ser inteligente produzir menos plástico, porque o plástico tem uma finalidade, ele tem uma utilidade, não necessariamente todos os plásticos. Tem uma querida amiga francesa, a Patrícia Ricard, do Instituto Oceanográfico Paul Ricard, que ela trouxe um termo chamado plasticfobia. Né, a aversão ao plástico, né? E a gente tem que olhar ele de forma muito serena e muito muito robusta, mas a gente não pode desconsiderar, né, em que contextos ele é a melhor alternativa, considerando pegada de carbono, pegada, né, de lençol freático, consumo de água, uma série de outras coisas, desde que ele não vá parar onde ele não deve parar, né?
E essa questão ela é inegociável. O plástico não pode sair da cadeia produtiva, ele tem que ficar aprisionado, né? Se eu puder brincar com essa palavra, né? Aprisionado na cadeia produtiva. Perfeito. Professor, para não tomar muito do tempo do senhor, eu queria te perguntar duas coisas principais. Primeiro, disso tudo que a gente tem falado, que a gente já falou de plástico, falou de pesca, falou de COP30, enfim, houve algum grande tema que a gente não abordou? Provavelmente sim, mas enfim, eu queria abrir o espaço para o senhor para colocar esse tema que a gente eventualmente tenha deixado passar. Eu acho que o tema importante e que a gente precisa superar é a ratificação, o Brasil, né? Ratificar o Tratado de Alto Mar, ou o Tratado de Biodiversidade além das jurisdições nacionais. Ele foi aprovado em 2023 e de lá para cá, né, nas Nações Unidas, os países têm que ratificar para ele entrar em vigor. Ele não entrou em vigor ainda e o Brasil é um país importante nesse contexto, né? Então, essa é uma agenda fundamental. Outra agenda importante é a mineração de mar profundo. Existe um movimento muito amplo e profundo no mundo em relação a como você vê isso, né? Como você vê a mineração de mar profundo dentro de um contexto, de um conceito de sustentabilidade. O mundo está muito preocupado, de forma que há países que defendem uma moratória, outros uma pausa de precaução e outros a exploração, né? E esse é um tema extremamente preocupante, porque os ambientes de mar profundo eles são extremamente sensíveis, além de pouco conhecidos, tanto quanto à biodiversidade, quanto à sua função no sistema oceânico e no sistema terrestre. Então, eu daria também atenção a esse elemento, né? Eu acho que é importante reforçar também a agenda da Convenção de Diversidade Biológica para ter pelo menos 30% de áreas protegidas, efetivamente protegidas até 2030, porque sem isso a gente não vai conseguir dar um pouco de fôlego, não vai conseguir dar um pouco de paz, né? De condições para que o oceano consiga funcionar, consiga manter a biodiversidade funcionando a ponto de eh, manter os benefícios que o oceano provê para as pessoas, né? Então isso seria um mínimo, né, para que a gente consiga continuar tendo uma relação muito positiva, né, muito saudável com o oceano. Então são três pontos ali que eu destacaria e que a gente precisa fazer. E obviamente, né, é fundamental que a gente continue apoiando a década do oceano, que finaliza em 2030, e que a gente consiga estruturar uma agenda global de oceano pós 2030, porque em 2030 também a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU ela finaliza, e lá temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, vida na água. E o que acontecerá depois de 2030 é o que está sendo discutido agora. E eu vejo que o lugar do oceano tem que estar garantido como um tema central e também transversal na discussão da sustentabilidade do planeta. Ótimo. E em relação a esse tratado que o senhor mencionou, existe alguma expectativa dele começar a valer em breve? De repente, na Assembleia Geral da ONU, os países ratificam, ou no próprio contexto da COP? Em que Sim, âmbito que isso é discutido e qual que é a previsão? a grande expectativa era que em junho, na conferência do Oceano em Nice, houvesse o número mínimo de países, são 60, para poder entrar em vigor. Não aconteceu, né? A nova expectativa é que seja na COP, né? Que a gente consiga ter países se posicionando. É claro que não depende necessariamente do executivo, né? No caso do Brasil, depende da aprovação do Congresso. E isso tem que tramitar como um projeto de lei. E aí, com o Congresso um pouco reativo à agenda ambiental, a gente tem aí, eu vejo, uma dificuldade de aprovar isso, né? Embora a gente esteja falando de uma área que é lá no meio do oceano, né? Mas eu vejo resistência a isso, né? Isso vai depender de como essa decisão é tomada dentro de cada país. Em países monocráticos pode ser mais fácil ou uma decisão irredutível, contrariamente ao tratado, né? Enfim. Temos Nós que temos esse construir, projeto. e o papel dessa discussão aqui é ajudar a formar opinião para entender que é muito importante que isso aconteça para a gente poder colocar um instrumento em prática que vai trazer benefícios para todos. Nós já temos esse projeto em andamento. Sim. Ok.
E em relação também à exploração em alto mar, que o senhor falou que a gente não sabe muitas vezes os impactos disso, é, a gente não conhece, enfim. O senhor tem algum exemplo concreto de algum problema que esteja acontecendo, que necessite ser fiscalizado? E aí eu pergunto, como jornalista, principalmente, né? O que que o jornalismo pode fazer para fiscalizar, e para colocar um holofote em eventuais problemas, em decorrência da exploração em alto mar? Na verdade, assim, essa exploração que eu estava mencionando é a exploração no mar profundo, né? É lá no fundo do oceano, em áreas escuras, em áreas onde a gente pouco vai, né? É, presencialmente, né? Tem os submersíveis que ajudam a gente a ir. Esse é um ponto importante, né? A gente tem aí algumas atividades de mineração que buscam essa crescente, exploração de nódulos, de crostas, de sulfetos polimetálicos, né? Então esse é um elemento importante da gente ficar atento, né? Entender como que esse setor está se mobilizando para poder, né, ampliar isso, né? Mas a gente tem que fazer isso com muita cautela e se precisar, né? Esse é que é o ponto, né? Toda essa discussão sobre terras raras que está sendo feita recentemente em relação a um grande país eh, líder em indústria tecnológica que, né, tem feito alguns tipos de barganhas talvez pouco republicanas com alguns países, como a Ucrânia e o Brasil, em relação a fontes de terras raras para a indústria tecnológica, né? O setor tecnológico, especialmente baterias e componentes de chips e coisas assim. Então, isso é muito importante, e isso molda a geopolítica do mundo, né? E da mesma forma pode mudar o que tem no fundo do mar para sempre, porque alterações feitas lá, elas basicamente são irreversíveis para a biodiversidade. Perfeito. Professor, acho que é isso. Muito bem. Te agradeço muito. Eu que agradeço o contato e a oportunidade de falar um pouco, né? Eu falei de forma muito franca, muito livre, assim, até coloquial, eventualmente, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer isso e, assim, eu falo com muita paixão também, porque são coisas que eu realmente acredito, eu milito, eu tenho que estar trabalhando nessas frentes e tentando produzir essas conexões, né? Para que a gente eventualmente, efetivamente avance rumo a essa nova realidade mais sustentável do que a gente tem hoje. E a gente só vai fazer isso conversando e buscando os caminhos convergentes para a gente poder melhorar, né? Sim, eu Enquanto concordo. coletividade. Eu Enfim, concordo. Eu acho que o caminho é sempre multidisciplinar também, né? É juntar o que cada um tem de melhor para a gente dialogar e, enfim, levar adiante a cultura oceânica. muito bem. Fechou. Obrigado Meu mais uma caro, vez. sucesso, viu? Eu te mando depois, tá, o link da entrevista no YouTube Boa. certinho, também a reportagem no site. Show. Abração. Um abraço. Tchau, tchau.